Olá, amigos do canal Filosofia, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de filosofia, né? Estamos passando aí da metade da obra do meio, das 5 obras, a terceira obra, que é da Nancy Fraser, do texto, né? Reconhecimento sem ética, e caminhando aí, né, para a metade, exatamente a metade de tudo que nós faremos para o FPR desse momento, né, seguindo que essas são menores, são mais numerosas, né, Fraser, né, e depois tendo o Tokyo e David Wallace como muito importantes e bem legais, mas assim, sendo depois daí disso em menores, né, relativamente mais rápido, né, o tempo que vai levar, né, de aulas da Nancy Fraser, os dois vai dar o tempo igual ou menor, né, de aula. E depois a gente vai estar ampliando isso para todos os assuntos filosóficos, né, desde a Grécia Antiga, dos pré-socráticos, né, os socráticos helenísticos, né, os medievais, né, o Renascimento, né, os modernos, a contemporaneidade, o iluminismo, tudo isso, né, com todos, mas isso não vai acabar nunca, assim, né? São mais de 2.600 anos aí que a gente tem para explorar e para ajudar muita gente aí, né, de todos os estados do Brasil e até gente de fora, né? Tem umas pessoas do nosso canal que não são do Brasil, né, são de fora, né, que participam aqui. Então, amigos, sejam muito bem-vindos, né, para os que não são inscritos, né, fique à vontade para se inscrever se tiverem vontade, né, podem dar o seu like se quiser, podem fazer seus comentários, mas acima de tudo suas perguntas, né, e uma coisa que vocês conseguem, né, fácil aqui é pegar o texto aqui embaixo, né, na descrição, na primeira linha aqui, daí está no link do Google Drive o texto que é da Federal, que provavelmente disponibilizou até no edital, eu só editei ele, né? Mesma coisa, está lá exatamente igual cada nota de rodapé, né? Pode pegar, é presente, né? E é isso então, né? Podem pegar e bem-vindos aí mais uma aula, né? Eu agradeço a todos aí pela nossa audiência e aos nossos inscritos, a todos vocês. É, e agora, então, começaremos a nossa aula. Eu sou o professor Johnny Tokarski e estamos dando início, então, à nossa aula de, de filosofia aí da Nancy Fraser. Então, vamos lá. Aqui está Nancy Fraser, Reconhecimento sem Ética, uma filósofa contemporânea do século XX, né, que justamente é a época da Guerra Fria, né, que ela viveu no impasse de duas ideologias muito poderosas, a capitalista e a socialista soviética, né, com um intuito comunista aí, né, não foi o que se aplicou de fato. Né, e o texto é dessa revista, né, que é a Lua Nova, né, Revista de Cultura e Política, né, da editora SEDEC de 2007, né, que foi publicado no Brasil. O texto da Nancy Fraser, Conhecimento Sem Ética. Essa filósofa aqui, né, tão importante, né, que seria mais uma que está lutando pelo próximo passo da evolução, né, que ela é americana, né, ela é dos Estados Unidos, tal, estadunidense, americana, tanto faz, isso aí não tem importância, né, se entendeu o que é isso, né, e americano se refere, no caso, a eles. Eu entendo que a gente fala que também somos, mas somos uma reivindicação, né, quando a gente precisa especificar que é sul-americano e tal. Quando fala se é americano, na dúvida, não tem dúvida. Fala americano, a palavra se refere a eles. Mesmo que isso não seja de acordo para todo mundo, né, é o que o termo significa. Né? Então, essa é a ideia. Tanto que o Brasil, quando nasceu, ele foi chamado de Estados Unidos do Brasil. Né? Porque essa terra era chamada de Brasil. Né, e tal. Ela nasceu em 1947, né, 76 anos de idade é a idade que ela tem. Né? Então, vamos lá. Eu sou o professor Johnny Tokarski, né, a Nancy Fraser com seu texto de reconhecimento sem ética, né, do vestibular, o processo seletivo da FPR, da Universidade Federal do Paraná, do ano de 2024 para 2025, dessa autora tão importante feminista que é a Nancy Fraser, aí, nesse capítulo que se chama Reconhecimento, reconhecendo as particularidades, que nós falaremos agora então. Antes de proclamar o sucesso, talvez, todavia, devemos analisar a nossa teoria, a terceira questão filosófica. A justiça exige o reconhecimento daquilo que é distintivo de indivíduos ou grupos, além e acima do reconhecimento da nossa humanidade em comum? É uma pergunta isso, ela exige isso? Né? Exige o reconhecimento do que é diferente?
ah, acima do reconhecimento da nossa humanidade em comum? Ou é justamente isso que ela quer? Que a nossa humanidade seja acima de toda a nossa diferença? Se for possível provar que a resposta é positiva, teremos que revisitar a questão da ética. A gente vai ter que voltar lá para ver o que está acontecendo. Vamos começar aqui apontando que a paridade participativa é uma norma universalista em dois sentidos. Primeiro, ela inclui todos os parceiros, adultos, na interação. E segundo, ela pressupõe o igual valor moral dos seres humanos. Então, todos como iguais. É essa a ideia. E nos unindo, parceiros, paridade participativa. Mas o universalismo moral, nesses dois sentidos, ainda deixa em aberto a seguinte questão: se o reconhecimento do que é distintivo de indivíduos ou grupos pode ser aquilo pela justiça como um elemento entre os outros, da condição intersubjetiva da paridade participativa, isso pode ser um elemento entre os outros, justamente esse reconhecimento, essa diferenciação dos indivíduos, como podemos ser então parceiros, ter a paridade participativa? Sustento que essa questão não pode ser respondida, a Nancy Fraser fala, por uma descrição a priori, a princípio, antes de tudo, dos tipos de reconhecimento de que todas as pessoas sempre precisam. As pessoas sempre precisam de reconhecimento. Todos nós. Não pode justificar as diferenças para tratar as pessoas como menos ou deixar elas terem que se ferrar para conseguir as coisas que o povo é tão fácil. Não é para tirar dele. O problema é que se tivesse que fazer, faça então. Mas o problema é não deixar as pessoas passarem necessidade. O Brasil, por exemplo, é o país mais desigual no mundo, sendo um dos mais ricos da Terra. O Brasil é riquíssimo. Dizer que o Brasil é pobre, o Brasil não é pobre. Quem fala isso sabe que o Brasil não é pobre ou não sabe, Mas muita gente, por exemplo, se dizem professores que falam isso. Quando falam isso, justamente é porque eles apoiam isso. Mas sabe-se, ou está errado, Como ser humano, ele pode não saber, mas é difícil. É pior ainda, porque daí ele está fazendo um trabalho que ele não poderia fazer, Também não poderia ser imoral, É ilegal isso, nesse sentido. Só que é legalizado, é institucionalizado esse crime, essa ilegalidade, que deixa as pessoas morrendo de fome, desprezar as classes menos abastadas, mais desfavorecidas da sociedade, São pessoas que são fascistas. São fascistas, Dizer isso, pensar isso é fascismo. É igualzinho, Isso aqui é bem mal feito no Brasil, mas é bem o pensamento fascista de Benito Mussolini, nazista de Adolf Hitler, e aí tá. Dessa perspectiva, o reconhecimento é um remédio para a injustiça social e não a satisfação de uma necessidade humana genérica. Então, satisfação social é uma coisa. Agora, todo mundo poder ter o direito a viver, aí não tem. Era isso que deveria ser. Eu colocar a minha mão aqui junto, eu também quero participar. Eu vou colocar a minha mão junto com a mão deles aqui. E aí, galera, vocês me aceitam no grupo? Eu posso fazer parte de vocês aqui? E é isso o que eles estão dizendo. Que você possa todo mundo ser tratado assim, dessa maneira. Dessa maneira, a forma ou as formas de reconhecimento que a justiça exige em qualquer caso dado depende, depende das demais formas de reconhecimento a serem compensadas. Precisa compensar o desprivilegiado, para que não haja mais necessidade de ter que fazer isso, porque não vai haver mais privilegiado, portanto não vai haver desprivilegiado. Nos casos em que o não reconhecimento envolve a negação da humanidade comum de alguns participantes, o remédio é o reconhecimento universalista. Assim, a primeira e mais fundamental compensação pode, para o apartheid, que droga, para o apartheid sul-africano foi a cidadania universal não racializada. O apartheid da África do Sul, se vocês se recordam, Nelson Mandela, a grande figura expressiva aqui
né, onde os próprios sul-africanos eram não permitidos, tinham menos direitos do que os colonizadores europeus lá, né, e tal. Ao contrário, quando o não reconhecimento envolve a negação daquilo que é distintivo, diferente de alguns participantes, o remédio pode ser o reconhecimento da especificidade. Desse modo, muitas feministas argumentam que a superação da subordinação de gênero requer o reconhecimento da capacidade única e distintiva de as mulheres darem à luz, né? Essa é uma condição que não tem como tirar. Aí é diferente. Esse reconhecimento elas precisam ter. E essa é uma função que não tem como suprir de outra maneira. Precisa ser assim. É lógico que isso requer atenções especiais. Isso não os coloca abaixo, nem acima. Somos parte do mesmo povo, somos todos irmãos. Somos folhas de um grande gramado, somos areias da mesma praia, somos gotas de água de um imenso oceano. Nunca não foi assim. Toda a classificação social é artificial. Ela sempre é injusta. Em todo caso, o remédio deve ser moldado para o dano. A gente tem que corrigir isso. E é urgente, é coisa grave. Gravíssima, na verdade, que acontece. Aqui vemos justamente aí uma foto da luta, né, das pessoas que são descendentes do povo que são de lá, nasceram lá, dos sul-africanos, da África do Sul, né, na luta aí contra o apartheid, né, e justamente na figura principalmente do Nelson Mandela, que foi injustiçado. Esses grandes líderes que ajudam, eles são criminalizados, eles são presos, eles são assassinados. Foi o que aconteceu com ele passou anos da vida dele na cadeia. E ele nunca foi um vilão. Ele sempre foi um herói. Né? Se tem algum herói na história que não seja o herói mítico grego, que é a origem da palavra, não vai ser a Marvel e a DC. Né? Do qual a Marvel copia a DC bastante. Né? Mas sim, pessoas que lutam por seus irmãos. Porque tudo o que podemos fazer nessa vida, amigos, é ajudar. Porque do contrário nós não temos mais nada. Quantos anos você tem? Quantos anos eu tenho? Eu não tenho nenhum. E quantos eu ainda terei? Eu não sei. Pode ser minhas últimas palavras aqui agora. O que parece para mim é que o único tempo que eu tenho para fazer as coisas que eu acho certo é esse momento agora. E se eu puder, eu vou fazer amanhã. O meu passado eu não posso mudar. Nós não podemos mudar o passado da humanidade, mas nós podemos construir um novo passado. E a história que nos diga, como diz Sócrates, quem é o bom e quem é o mal. Muitas vezes o que foi injustiçado em vida nem sempre foi justiça que aconteceu, não foi o certo, acaba sendo um herói para a história. Lembre-se de alguém que foi crucificado por tentar ajudar as pessoas. Mesmo que alguém não acredite, claro, nós temos que respeitar as culturas. Lembre-se de alguém que foi executado por tentar fazer as pessoas perceberem que talvez elas não saibam o que achavam que sabiam. Estou falando de Jesus, Sócrates. Coloco ele ao lado. O grande Nelson Mandela. Uma pessoa que dá vontade de chorar de falar o nome dele. Que ele é, o que ele significa, o que ele fez. No futuro teremos aulas que falem dele, vídeos que falem dele, do pensamento do que esse grande aí. Se tem um herói no mundo, tá aí. Tem mais. A Fraser era uma delas. Está tentando fazer o que pode que tem. Lutamos com as armas que temos. Essa abordagem pragmatista, que pragmático é prático, supera as fragilidades das outras duas perspectivas, as que separam
as duas visões do mundo, né? A de reconhecimento, né, da sociedade, né, que não deveria ser sociedade, deveria ser comunidade, da, do reconhecimento e da distribuição de recursos. Primeiro, ela rejeita a afirmação sustentada em alguns teóricos distributivos de que a justiça requer a limitação do reconhecimento público apenas para aquelas capacidades que todos os seres humanos compartilham. Então, tem coisas que todos nós podemos fazer. Trabalhar, pensar, falar, escrever, viver, produzir arte, ter tempo livre, criar, ser feliz, ser livre, buscar os seus sonhos. Apoiada pelos oponentes da ação afirmativa, essa abordagem nega, dogmaticamente, o reconhecimento daquilo que distingue, que diferencia as pessoas umas das outras, sem considerar se tal reconhecimento seria necessário em alguns casos para superar obstáculos à paridade participativa. Segundo, as abordagens pragmatistas rejeitam a afirmação oposta, igualmente descontextualizada, de que todos sempre precisam ter suas particularidades reconhecidas? Ou nos colocamos nessa situação onde um é tão ouvido e a outra tão pouco? Tem alguma coisa errada aqui. Geralmente apoiada por teóricos do reconhecimento, essa segunda abordagem não consegue explicar por que não são todas, mas apenas algumas, as diferenças sociais que geram reivindicações por reconhecimento, nem porque apenas algumas dessas reivindicações e não outras são moralmente justificadas. Mais especificamente, ela não pode explicar por que aqueles que ocupam posições de vantagem na ordem do status, tais como os homens e os heterossexuais, geralmente evitam o reconhecimento de suas particularidades de gênero ou sexual, afirmando não a especificidade, mas a universalidade. Né? Segundo Nicholson, em 1996, está na bibliografia, mas não precisa saber isso, assim, cada detalhe disso, nem para a segunda fase, assim, né? Apenas ela está citando a referência, não, porque ela está respeitando o que o outro disse, o que importa é o que ela está dizendo. Nem porque naquelas ocasiões em que elas efetivamente buscam tal reconhecimento, suas reivindicações geralmente são falsas. E aí a gente vê, por exemplo, todas essas formas de união, né? Homem e mulher, um casal comum. Mulher e mulher, homem e homem. Tudo isso é válido, mas acima de tudo é válido esse aqui, ó, o amor. Se alguém é contra alguma daquelas coisas lá, é contra justamente isso, o amor. Não pode haver amor numa sociedade estratificada, classificada, hierarquizada, militarizada. Mas assim, ódio, morte, degeneração, degradação humana. Todas as guerras da história da humanidade provêm da falta desse daqui. Ao contrário, a abordagem proposta aqui vê as reivindicações por reconhecimento da diferença de modo pragmático, prático e contextualizado, baseado no contexto que estamos inseridos, como respostas remediadoras para injustiças específicas pré-existentes já. Colocando questões de justiça em posição central, ela entende que as possibilidades por reconhecimento de atores subordinados diferem dos seus atores dominantes e que apenas aquelas reivindicações que promovem a paridade de participação são moralmente justificadas. Para o pragmatista, para o prático, nesse sentido, tudo depende do que as pessoas não reconhecidas hoje em dia necessitam a fim de serem capazes de participar como parceiros da vida social. E não há razão para assumir que todas elas necessitam da mesma coisa em qualquer contexto. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa ser reconhecido. Não importa o contexto ou o grupo que você esteja. Esse que significa esse símbolo aqui. Esse é o símbolo da diversidade humana. Esse símbolo é um dos símbolos mais lindos de todos.
E o arco-íris é muito bonito. Lembre-se como você vê, por exemplo, na Torá judaica ou no Velho Testamento da Bíblia também, é mesmo, ou até mesmo no Alcorão, onde a gente vê o arco-íris como um símbolo, né, de que desgraças novas não haverão mais. Assim foi interpretado pelo menos por Noé, né, quando houve o fim dos 40 dias e noites de chuva, né, onde no mito bíblico ele estava lá com a sua arca, com os casais de todos os animais que habitavam a terra, né, e tal, né, o que deve ser, por exemplo, provavelmente ou uma forma de dizer algo que não compreenderam na época, ou uma metáfora para especificar uma outra coisa, ou de fato foi isso mesmo, só que não poderia ser todo, né, porque, por exemplo, a gente não tem a ideia do canguru estar na Turquia, né, ou o dragão de Komodo, né, ou o tamanduá-bandeira. Eu não sei de uma capivara lá, eu adoro capivara. Eu não estou sabendo. E como é que fica? Em alguns casos, elas podem necessitar de serem aliviadas da excessiva distinção atribuída ou construída, né? Então, em alguns casos, elas podem necessitar de serem aliviadas da excessiva distinção, não pode fazer isso demais, atribuída ou constituída, que você coloca isso lá. Em todos os casos, elas podem necessitar de que as suas particularidades até agora não reconhecidas sejam levadas em consideração. Você precisa disso, ainda que em outros casos, ela pode precisar mudar o foco para grupos dominantes ou em vantagem, ofuscando as suas particularidades que falsamente vêm sendo tratadas como universais, porque não é. E alternativamente, elas podem necessitar de desconstruir os próprios termos em que as diferenças atribuídas são atualmente elaboradas. Elas foram construídas assim, foram feitas para ser assim. Só porque você conta uma história, um mito, por exemplo, você não está dizendo que é mentira. Dizer que é um mito não quer dizer que é uma falsidade. Mas o problema é quando você chama de mito aquilo que não é um mito. Mito significa aquilo que você conta, uma história. É em grego isso, mitos. Vou chamar alguém disso, por exemplo, o que estão dizendo, o que querem dizer? Não faz sentido, não faz nenhum sentido. É a prova do não sentido, não tem nada de etimológico, de filosófico, aí, de cultural. Aí. A não ser você chamar, por exemplo, Hitler de Führer, ou Mussolini de Duce, ou Jair Bolsonaro de capitão, meu capitão. Cara, quase vomitei agora. Você chama aquilo lá de mito, daquela facada falsa lá? Pelo amor de Deus. Aí tipo, o fim justifica os meios literalmente de Maquiavel mesmo, né? E essa ideia de justiça, é justiça equitativa, né? De igual para a maioria das pessoas, né? Para todos, né? Se possível, o máximo possível que puder, né? E se não chegou em todos, não vão parar. Finalmente, elas podem precisar de todas as medidas apontadas antes ou de algumas delas em combinação com outras ou em combinação com a redistribuição. Quais pessoas precisam de qual tipo de reconhecimento, em quais contextos depende da natureza dos obstáculos que elas encontram em relação à paridade participativa. Nós podemos ter que ver certos casos em especial, mas como, por exemplo, a mulher grávida, só que isso não faz dela ser menos nem mais, apenas parte, porque o que seria de nós se não fossem elas? Nós somos, mesmo sendo família, de fato, nós somos todos irmãos. Eu não estou falando de religião aqui, mas se for pensar religiosamente, não é exatamente o que as religiões pregam. Cadê? Lá na faixa de Gaza? Naquela hierarquização das instituições poderosas, como, por exemplo, acontece no Vaticano, apesar do Papa vem tentando já há muito tempo, tentando ajudar, parece que sempre demonstra estar lutando contra isso. Se for mentira, então é o melhor ator do mundo. Porque não cabe mais, não combina mais esse tipo de discurso, esse tipo de conversa, de hierarquização, de militarização, de ditadura,
Você não encaixa mais. O mundo não quer mais saber disso. Não dá mais. O mundo não aguenta mais. Passou do limite já. Então, não reconhecer, não podemos descartar apressadamente a possibilidade de que a justiça pode requerer o reconhecimento de todas as diferenças entre nós, segundo a Nancy Fraser. Amigos, se a filosofia não for isso, filosofia não é. Eu agradeço a todos vocês por esta audiência cada vez maior, por estarem aqui, fazerem parte do nosso grupo. E realmente eu agradeço e espero estar-los ajudando, e eu vou ajudar sempre. Não pretendo de forma alguma parar, né? Eu vou ajudar mais, né? Logo após, estou um pouco até ansioso, né? Não apressado, não é isso, é para algo que terminar, né? Findar, completar como forma de qualidade, né? Aqui as aulas para o FPR, poder ir para o Enem. Então, amigos, eu lhes agradeço a todos, espero tê-los ajudado e até a próxima. Tchau a todos vocês. Até mais, amigos. Tchau.